documentos que estão chegando na CPI do 8 de janeiro e que trazem, né, uma sequência de investigação. Queria tratar um pouquinho disso com vocês também. Por exemplo, recentemente chegou lá uma leva de documentos analisando e-mails que indicam agendas privadas realizadas entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o procurador-geral da República, Augusto Aras, e a vice-procuradora, Lindora Araújo. São reuniões que foram realizadas durante o período da noite no Palácio da Alvorada, que não foram divulgadas pelo governo, que não foram divulgadas pelo Ministério Público Federal. Segundo informações do jornal o Globo, o primeiro registro foi na noite do dia 11 de abril do ano passado. Lindora tinha acabado de ser promovida ao cargo de número 2, e aí ela foi se encontrar lá na casa do presidente Bolsonaro. Na época presidente, né? Na casa dele na época como presidente. E-mails mostram a participação também do senador Flávio Bolsonaro nesse encontro. E uma semana depois do encontro, em manifestação enviada ao STF, Lindora afirmou que não via indícios, por exemplo, de crimes do ex-presidente no inquérito aberto para apurar a atuação de 2 pastores lobistas na liberação de verbas do MEC. Vamos lá, Josias. Esses encontros secretos, não divulgados, devem ser alvo de alguma investigação? Isso é um problema ou não? Isso faz parte da normalidade da ação de um presidente da República com o Procurador-Geral da República? Isso é um problema muito grave, Fabiola. Eu diria até gravíssimo. O país está sendo submetido a descobertas em série, algumas muito constrangedoras, porque os auxiliares do Bolsonaro tentaram apagar e-mails, mas eles são muito desastrados, e os oficiais que serviam ao Bolsonaro na ajudância de ordens, eles apagaram 17 mil e-mails, mas esqueceram de tirar essas mensagens da caixa, da lixeira. E estavam lá, e agora estão sendo recuperadas. Foi graças a essa recuperação dessas mensagens que se descobriu, por exemplo, que o Mauro Cid virou um camelô de farda, tentando vender no contrabando ali um Rolex que o Bolsonaro recebeu de presente da ditadura saudita. E aí, subitamente, a gente descobre, nesses e-mails, que havia uma agenda secreta entre o Bolsonaro, o Augusto Aras e a Lindora Araújo, que é braço direito do Aras na Procuradoria-Geral da República. Eles se encontravam, esses encontros não eram registrados na agenda oficial, mas estavam lá, numa agenda paralela, que esses auxiliares desastrados do Bolsonaro deixaram ali num rastro digital nessas mensagens mal apagadas. Mal comparando, Fabiola, esses encontros ali no escurinho do Alvorada, na calada da noite, entre o antiprocurador Augusto Aras, sua imediata, Lindora Araújo, e o Bolsonaro, por vezes encontros com a participação do primogênito Flávio Bolsonaro, esses encontros eles se assemelham muito com aquelas maquinações feitas entre o Sérgio Moro e a Força-Tarefa, os procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba. O que faltou aqui foi uma invasão no Telegram. Agora nós estamos tendo uma invasão retardatária nas caixas de mensagens dos auxiliares do Bolsonaro. Mas, infelizmente, nós não temos aqui nem o áudio, nem a transcrição desses diálogos obscuros travados entre o Augusto Aras, a Lindora, o Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro. Mas isso daqui é um escândalo de magníficas proporções. Isso daqui joga a Procuradoria-Geral da República na sarjeta. É como se o investigador estivesse se reunindo com um investigado para combinar o que fazer em relação a ele. E nós sabemos o que fez a Procuradoria-Geral da República em relação ao Bolsonaro, ao Flávio Bolsonaro, acobertou crimes. Então, há uma correspondência entre os encontros e as decisões tomadas pela Procuradoria. Os pedidos de arquivamento, o acobertamento, há uma coincidência. Dias depois dos encontros, havia sempre decisões da Procuradoria. Isso aqui é um grande escândalo, Fabiola. Deveria, sim, ser investigado. Mas, no Brasil de hoje, nem tudo o que deveria
ser feito é realizado. Hoje, a Procuradoria-Geral da República virou um poder acima dos demais, sobre o qual ninguém tem controle. Então, se a Procuradoria não toma a iniciativa de abrir, como ela tem a primazia na abertura do processo criminal em relação a essas autoridades que dispõem de foro privilegiado por prerrogativa de função, como ela dispõe desse privilégio, se ela não denuncia, os processos vão para a gaveta ou vão para o arquivo morto. Então, é um escândalo de grandes proporções. Se vai ser investigado ou não, nós não sabemos, mas deveria ser, Fabiola. Isso daqui escarnece, é uma coisa que escandaliza, que joga, como disse a Procuradoria-Geral da República, na sarjeta. Você